E é como o Alex comentou, nós vamos agora dar continuidade a esses temas de encerramento do nosso Security Leaders 2020 em sua primeira versão totalmente digital. Nós vamos receber com muito carinho o Marcos Sêmola, sócio de Cybersecurity da EY, especialista em segurança, risco e conformidade, professor da Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral, é escritor, palestrante e membro de honra da NPPD, né? Membro fundador do Conselho Empresarial Brasileiro para a Segurança Cibernética e também faz mentoria de startups na Endeavor. Participa como investidor membro Anjo do Brasil, tá bom? Recebemos com muito carinho o Obrigado. Marcos, que vai nos falar sobre pessoas no centro da segurança corporativa. É com você, Obrigado, Cida. Marcos. Muito obrigada. Obrigado a todos pelo tempo, né? Cada vez mais escasso nesses dias de quarentena. Pode não parecer, mas esse trabalho remoto O que foi, dobra, Larissa? né, a demanda sobre o nosso dia. Queria agradecer a Graça, ao Sérgio, por mais um convite. Acho que é o 10º ano que, de alguma maneira, eu me conecto ao Security Leaders. E eu tenho, então, 30 minutos para dar um recado para vocês com a abordagem das pessoas no centro da segurança da informação. Então, eu vou dividir com vocês a tela. E é óbvio que, com uma audiência tão grande, né, dentro do meu contador aqui especial, tem 6.000 pessoas online agora assistindo a gente. Depois eu explico que contador é esse. Eu preparei uma abordagem que pudesse conduzir todos vocês ao ponto-chave da apresentação, que são as pessoas. Né? E é preciso dar alguns passos atrás para que a gente possa chegar juntinhos nesse assunto, nessa perspectiva da segurança da informação, quase que na humanização da segurança da informação. Né? E eu começo falando para vocês usando uma imagem que os esportistas talvez reconheçam, mas esse é um surfista profissional, Mick Fanning, e ele estava numa competição e foi surpreendido por uma ameaça. Né? Uma ameaça factível, porque, afinal de contas, no oceano aberto, os tubarões é onde os tubarões vivem, né? Mas eu acho que ele não esperava encontrá-lo no meio de uma bateria, sendo pego por trás, e, por sorte, o tubarão devia ser míope, ele não conseguiu morder o surfista, apenas bateu na prancha dele e ele saiu ileso. Mas o motivo de trazer essa imagem é, de alguma forma, realçar o fato de que as nossas empresas e nós, pessoalmente, estamos cercados por ameaças, muitas delas desconhecidas, ou mesmo subestimadas. Subestimadas por nós não acreditarmos na probabilidade de nós nos depararmos com essas ameaças, como talvez tenha acontecido com esse surfista, ou até mesmo com o organizador dessa bateria de surf. Né? Muito bem. É indiscutível, acho que eu passei, é indiscutível que o volume de ameaças ele é cada vez maior. Né? Basta nós olharmos para esse dashboard de ataques em tempo real, que nós veremos ataques de naturezas distintas, indo e vindo de pontos distintos, de um país para o outro, às vezes do próprio país. E, de fato, isso acontece porque a dinâmica da prática do crime cibernético vem mudando. Né? As velhas ameaças se aposentaram. Consequentemente, os velhos mecanismos de defesa também não são mais eficientes. Vide o desenho que eu apresento aqui do velho castelo. Né? Uma vez que as ameaças tenham mudado, nós temos que compreender essa mudança e nos preparar para elas. E essa mudança ela vem ocorrendo de maneira exponencial, por uma razão muito simples. Informação vale dinheiro. E aonde tem dinheiro, tem atividade criminosa. O mercado
e as estatísticas mostram que o mercado do crime eletrônico já supera em muito a prática de crimes tradicionais, como se pode ver aqui, com o roubo de cartão de crédito ou até mesmo o tráfico de drogas. A previsão é de que até 2021, portanto, no ano que vem, a prática do crime bem-sucedida provoque prejuízos superiores a 6 trilhões de dólares. Então, mesmo que seja 1 trilhão a mais, 1 trilhão a menos, uma estatística com um escorregão ali, outro aqui de percentual, o que interessa é que há uma tendência de crescimento exponencial. Né? E quando há uma tendência de crescimento exponencial, nós, profissionais de segurança, ou até mesmo profissionais e líderes corporativos, nós temos que ter a consciência desse novo risco e adotar um comportamento diante desse risco. De uma maneira simplificada, é como escolher assumir o risco ou não. Né? Isso de maneira simplificada, porque nem sempre é assim. Às vezes os riscos são compostos e eles produzem efeitos colaterais. Né? Vide aí, academicamente falando, risco inerente, risco residual, né? Por exemplo. Então é importante que o indivíduo, e aí eu me refiro a cada um de vocês, seja você um analista de segurança, um administrador de redes, um coordenador, um gerente de projetos, ou até mesmo o CIO ou o CEO da empresa, né? Você vai estar se deparando o tempo inteiro com tomadas de decisão que envolvam riscos. E aí eu fui estudar um pouco como é o processo da tomada de decisão, que é um processo cognitivo, que envolve não apenas razão, mas envolve também a emoção. E é um processo que parece simples, porque nós mesmos tomamos muitas decisões ao longo do dia que são quase impensadas. Né? A hora de você se vestir, você escolhe a sua roupa, a hora de sair, a hora de pegar o seu transporte, se vai de metrô, se vai de Uber, se vai de carro. Tudo isso são decisões que envolvem segurança também. Né? Só que o processo de tomada de decisão, ele precisa fundamentalmente de 3 elementos, ou a pessoa que vai tomar a decisão. Ela precisa entender o problema, ela precisa mapear alternativas e tomar a decisão. Então, é a maneira mais simples de descrever um processo de tomada de decisão. Né? Mas, apesar dessa simplicidade aparente, tem muita coisa por trás disso, porque nós somos seres humanos. Quando a gente toma uma decisão, ou melhor, quando a gente procura entender o problema, identificar alternativas de tomar uma decisão, a gente carrega conosco uma série de influências. Influências que vêm de experiências passadas, de preconceitos cognitivos, modelos mentais, do seu próprio status socioeconômico. Isso influencia, porque o teu status te reservou experiências que outras pessoas em outros status não tiveram, além de crenças pessoais, que podem se misturar com crenças religiosas e tudo mais. Então, reparem, quando o indivíduo ele tem que tomar uma decisão, e agora eu estou me referindo a decisões que envolvam o risco à segurança da informação, elas acabam influenciadas por todos esses elementos. E olha que essa lista não é exaustiva, eu tenho ali uns 3 pontinhos para mostrar que muitas outras coisas influenciam. E aí o que acontece? Primeiro desafio, entender o problema. Como é que hoje... Vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui sem resposta, porque a gente não tem como dialogar. Mas como é que cada um de vocês identifica um novo ambiente de negócio hoje, dia 17, em plena pandemia, sem ninguém saber quando volta, se volta, como volta? Né? Então, reparem, é um slide que faz propõe uma reflexão em que houveram transformações no ambiente de negócio ao longo dos anos que promoveram inovações incrementais. E aí eu representei com uma lagarta, um casulo e uma borboleta. Nós estamos agora, com sorte, vivendo como
testemunhas de uma fase de ruptura generalizada, em que o novo bicho que vai sair dessa transformação não é mais uma evolução da borboleta, é um elefante. É um negócio totalmente diferente, pesado, grande, difícil de movimentar. Na verdade, é uma representação lúdica da complexidade que é entender o novo ambiente de negócio. Entender as relações de força, as relações de causa e efeito. Né? Quando uma fita de backup que você guardava num armário há 20 anos atrás e ela ficava lá até apodrecer porque não era usada, ou quando você descobria que precisava dela e ela estava mofada, por exemplo, ela tinha um impacto. Hoje é outro. Hoje nós estamos vendo aí o ransomware se popularizando, onde o backup tende a ser a única salvação, mesmo que ele produza retrabalho, porque não era um backup online em tempo real. Ou se era um problema, porque o ransomware pode ter contaminado também o backup, ou seja, as relações de dependência, causa e efeito mudaram. E mudaram dentro da sua empresa, mas o ambiente de negócio onde a sua empresa opera também está mudando. Onde os pilares de cibersegurança e o pilar de privacidade se misturam e se tornam muito relevantes. Né? Portanto, nós estamos falando de um cenário que já é complexo por natureza, transformação digital, IoT, dados pulverizados, abordagem ágil, cibersegurança, privacidade, ainda vem o Covid. O Covid para botar uma pimenta nessa salada. Né? Então, vamos lá, vamos assumir que esses líderes aos quais eu me referi agora há pouco, eles já entenderam o ambiente de negócio. Ou minimamente entenderam o que puderam enxergar. Já entendi, Sêmola, agora nós temos que ser ágeis. Agora a gente tem que fazer experimentos continuamente. Agora eu tenho que proteger mais os dados de negócio, a minha inteligência. Tá joia. Aí vem um outro desafio. Né? E para esse desafio aqui, eu uso uma fábula, que é o desafio de entender o risco do seu negócio. Né? Eu uso a fábula dos 7 camundongos cegos. É uma fábula indiana, bem antiga, e eu vou encurtar ela porque ela é um pouco longa. A fábula diz o seguinte: num lugarejo, existiam ratinhos, e esses ratinhos eram cegos e moravam juntos. E eles ouviram um barulho do lado de fora, e como eram cegos, tinham medo, né, do que poderia ser, o chefe dos ratinhos falou: olha, cada um vai sozinho lá fora tentar descobrir o que é. E ver não, porque eles eram cegos. Né? Então o ratinho ia lá, encostava a mão na pata do elefante, voltava e dizia: olha, eu acho que é uma palmeira. Depois o outro ratinho ia lá, tocava numa parte do elefante, voltava e dizia: olha, pelo que eu vi, é uma corda. E assim sucessivamente. Até que um ratinho mais inteligente falou: olha, pessoal, de acordo com o que vocês estão me dizendo, é uma palmeira, é uma corda, é isso e aquilo, eu acho que pelas características, eu acho que ele é um elefante. Ou seja, qual é a mensagem? Né? Que todas as pessoas, os líderes, os profissionais de segurança, aqueles que têm de alguma maneira envolvimento com a gestão de riscos de segurança ou que custodiam dados sensíveis, eles têm que ampliar a visão e ganhar a percepção integrada dos riscos de negócio como um todo. Caso contrário, as decisões, olha aí de novo, a tomada de decisão, elas vão ser baseadas em percepções equivocadas do problema. Gerando, portanto, 3 tipos de profissionais. Aí eu me refiro agora à liderança, aqueles que tomam decisões, que decidem investir ou não, que decidem contratar um CISO de verdade, pagando a ele o dinheiro que ele merece, como um executivo C-level, ou ele promove lá um gerente, diz a ele que ele agora é o CISO, sem ser de fato, né? Por todas as limitações que ele impõe. Então, o que acontece quando o líder não tem a visão do elefante? Ele dorme profundamente, porque ele não percebe os problemas.
Na cabeça dele, ele entrou lá numa palestra uma palestra online, né? E disseram para ele que risco era super simples. É só descobrir quais são as ameaças e as falhas e comprar uma porção de controles. Bastava isso. É um grande equívoco. Né? É um grande equívoco, porque existem muito mais elementos que devem ser levados em consideração na hora de entender o problema e desenhar a solução para o problema. Tem um outro tipo de profissional. Esse tem um sono leve. Esse cara, ele já não é tão ingênuo quanto o primeiro e ele percebe outras nuances. Ele lê mais esses eventos de segurança, por exemplo, que a gente tem visto, né? Montadora de automóveis, empresas de cosméticos, sofrendo, né? Empresas de energia que hoje sofreram ataques. Esse cara já tá mais desperto. Ele já está observando, mas ainda tem um sono agradável, vamos dizer assim. E a gente tem o terceiro nível, que eu diria é o destino fadado para todo profissional que tem uma visão consciente dos riscos de segurança da informação. Ele não dorme bem. Ele tem uma insônia constante. Porque ele entende toda a complexidade ao redor do objetivo de manter a empresa segura. Evitar que ela seja exposta publicamente, reputacionalmente. Esse cara, ele não existe em grande quantidade, porque talvez os executivos não queiram enxergar tantos problemas, mas precisam enxergar. Somente entendendo o problema é capaz de tomar decisões adequadas, assertivas. Então, de uma maneira geral, agora eu botei todo mundo junto aqui, né? Eu vou ajudar vocês lendo esse gráfico. Eu tenho aqui embaixo um nível de exposição da empresa provocado ou acelerado pela transformação digital. Eu tenho desse lado um nível de miopia ou o nível de sono do indivíduo. Então, o que acontece com aquele indivíduo, aquele líder que está com sono profundo? Ele dorme um sonho maravilhoso, porque ele tem uma falsa sensação de segurança. Eu chamei de estágio da ignorância que conforta. Né? Por ele desconhecer, ele se sente confortável. O que vai acontecer com ele? Ele vai sair de um cenário de risco médio para um cenário de risco alto, para um cenário de risco muito alto. Se ele não mudar a trajetória dele, se ele não ampliar a visão, se ele não se educar. Já o nível 2, aqui embaixo, né, é um cenário de alerta. Mas ele mesmo assim está descrente. É um conforto irracional. E eu tenho, portanto, o nível da insônia, que é um desconforto contínuo. É o que eu chamei de estágio da paranoia realista. Né? O que nós precisamos fazer, pessoal, para transformar as nossas experiências dentro do universo corporativo em segurança da informação? Seja você, tenha você a função que tiver. Nós precisamos educar as pessoas. Elas têm que enxergar para tomar as decisões. Então, nós precisamos provocar um desvio de rota dessas pessoas. Elas têm que sair daquela trajetória suicida de ir para uma zona de altíssimo risco aqui em cima, ou de alto risco aqui embaixo, e fazê-los convergir para um ambiente em que o risco residual está controlado, em que esse risco é compatível com o meu apetite de negócio. É isso. Né? Agora, é claro, fica fácil para mim, em meia hora, falar disso. O como é muito difícil. Mas não tem sentido falar de como se muitos dos líderes sequer entendem isso que foi falado agora. Eles têm que reconhecer que o ser humano é frágil, que os ataques eles são bem-sucedidos porque eles exploram fatores de interesse humanos. Eu tenho certeza que dos 6 mil que estão online, 6 mil agora online com a gente, eu tenho certeza que se alguém postar no Twitter, corre agora para a página, para a live do fulano que estão dando R$1.000 lá. Para todo mundo esvaziar isso aqui. Porque é do interesse humano o ativo monetário. Por esse motivo é que
Na época da pandemia, os phishings, usando o tema Covid, eles aumentaram em 29 vezes. Porque nós estamos vendo um momento nunca antes vivido, que mistura exposição técnica remota, trabalho remoto, e mistura a emoção. É um phishing pedindo uma contribuição, uma doação, contando uma história falsa, fazendo você acreditar e cair. E não pensem que esse assunto é velho, é matado, todo mundo fala do elo fraco, mas, gente, as pessoas estão no centro da segurança. Essa pesquisa mostra que explorar fragilidades humanas ainda é a técnica mais usada pelos hackers. 50% representa a tentativa de roubo de credenciais, seja roubando, né, ou explorando fragilidades dos seres humanos, das pessoas. E aí eu vou mostrar um videozinho que não é novidade, mas aqueles que não viram devem gostar. Vou dar um pequeno play aqui, porque isso é a mais pura realidade. Pronto. Parece brincadeira, é super engraçadinho, mas é assim. As pessoas querem pagar para ver, né? Especialmente quando existe alguma coisa do seu interesse humano, vamos dizer assim. Então, para fechar a nossa conversa, e possivelmente abrir para alguma pergunta, né? À medida que o indivíduo ele tem uma visão míope do problema, ele acha que no mar não tem tubarão e que muito menos um tubarão vai atrapalhar uma bateria de surf no campeonato mundial, porque apesar de ter visto vários filmes do tubarão e ter lido, ele não acredita, ele tende a ter um nível de confiança over, né? Ele acha que o negócio dele não vai estar sujeito ao que tem acontecendo com os outros. E quanto mais ele tem miopia, que produz uma falsa sensação de confiança e de segurança, maior é o custo desse engano, dessa falha, dessa decisão errada, né? E aquela história, pessoal, a segurança é um processo contínuo, né? Talvez eu traga agora uma das conclusões mais óbvias, mas ao mesmo tempo desanimadoras. A principal fraqueza do ser humano é ter um comportamento humano, né? Nós somos humanos. Nós somos humanos e nós podemos melhorar o comportamento, isso é fato. E esse comportamento, mesmo que não atinja a excelência, os riscos que o comportamento de risco residual ofereça podem ser ainda mitigados por outras linhas de defesa. Olha aí o conceito de segurança integrada. Então, nós temos que ter essa consciência para nós colocarmos as pessoas no centro da segurança, como a última fronteira entre a proteção e a quebra de segurança. Nós temos que dar o devido respeito e atenção e investimento às pessoas, porque elas podem comprometer tudo que você fez, né? Essa relação, ela é fácil de explicar. E aí agora eu vou pedir que vocês me acompanhem. Pessoas tomam decisões. Decisões de risco dependem da compreensão do risco. Ninguém consegue tomar uma decisão de risco se não entendê-lo. A compreensão adequada desse risco depende de uma visão integrada. E visão integrada depende de educação contínua. Então, eu reforço a mensagem como educador, como praticante da segurança, como um agente ativo, de que a gente não só não pode descuidar da segurança, da educação, desculpa, como tem que intensificar
essa atitude, né, esse investimento. Porque a educação transforma as pessoas e as pessoas é que transformam os riscos. Né? Pode parecer simplório, mas pensem comigo, ao educar o indivíduo, ele não só terá comportamentos mais seguros e reduzirá o risco dele próprio ao manusear, armazenar, transportar e descartar informações, como também esse indivíduo, quando ele é um líder e ele toma uma decisão de contratar um serviço, de comprar um produto, de contratar uma consultoria, contratar um software as a service. Ou seja, esse cara bem educado vai tomar decisões que vão influenciar direta e indiretamente os riscos de negócio. Estou falando de educação. Meu último slide fala de educação. E fala de uma iniciativa, aliás, de 2 iniciativas pro bono, voluntárias, independentes, agnósticas. E eu convido vocês a explorarem um pouco mais delas. A primeira é um treinamento executivo de LGPD, é um treinamento gratuito, dentro da plataforma Udemy. Já está no ar, já foi lançado há 14 dias, tem 960 alunos já fazendo essa aula. São vídeos pequenos, de curta duração, compatível com o tempo que as pessoas têm hoje, né? 1h30 no total de vídeos, e o objetivo é democratizar o entendimento dos princípios de privacidade de dados. Mais uma vez, pensando da mesma forma que eu descrevi para a segurança, para a privacidade. Quanto mais pessoas entenderem seus direitos e deveres, mais elas terão uma atitude ativa de fiscalização, cobrança e de recusa a dar o CPF quando for comprar um Dorflex, por exemplo. Né? E o último é o Cyber Lives, que é um canal novo no Instagram, agnóstico, independente, conversas de 1 hora, toda quinta-feira às 7 da noite, e que está aberta, inclusive, para qualquer profissional de segurança. A intenção é trocar informações de maneira desestruturada, da onde justamente surgem os insights, os relatos, as ideias. Bom, meu tempo bateu certinho. Eu queria agradecer mais uma vez o Security Leaders e parabenizar pela persistência em manter o tema quente, em trazer pessoas que têm experiência prática, que possam compartilhar, agora de maneira virtual, né? E tenham também acreditado que eu pudesse ter algo para dividir com vocês. Então, obrigado a todos. Marcos, estou à disposição nas redes sociais e tudo mais. Eu acho que essa sua palestra veio cobrir assim, com muita propriedade tudo que nós tentamos trazer como a espinha dorsal, né, do nosso evento, que foi exatamente essa questão de tratar o humano em toda a importância e relevância que ele tem nesses sistemas de segurança, né? Em um contexto tão complexo como o que nós estamos vivendo agora, eu acho que tudo que você ressaltou aqui nos ajudou ainda mais a sedimentar toda a informação que nos foi trazida até esse momento. Muito, muito obrigada, inclusive por cumprir o tempo de maneira brilhante. Isso é prático, isso é típico de que tem prática, né? Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Nada, obrigado a todos. Esperamos ter você conosco mais vezes e com certeza conte conosco para aquilo que for necessário, tá bom? Muito obrigada.